Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Você sabe, nós estamos falando sobre o tempo e a sua influência, ou quem sabe até as suas influências. Digo isto porque o tempo pode influenciar a aparência e ao mesmo tempo pode influenciar as decisões mais principiológicas da minha existência. O tempo pode influenciar na condução do meu cabelo, se cai ou não cai, se fica ou não fica, mas ele pode também influenciar profundamente decisões que eu deveria ter tomado dizendo sim e eu disse não. Decisões que eu deveria ter tomado dizendo não e eu disse sim. Então, a influência do tempo em nossa vida é algo fundamental. E hoje nós vamos pensar no iniciozinho do versículo 2, que diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. Quando nós falamos em nascimento, quando falamos em morte, são sentimentos paradoxais, eu diria que sentimentos extremamente ambíguos. Há muita dificuldade nas pessoas de falar acerca da morte. Quando falamos do nascimento, todo mundo se alegra, presentes, chás de bebês. Falar do nascimento é falar dos princípios. Falar de morte é falar dos fins e do fim. Quando falamos de nascimento, falamos de sorrisos, de alegria e de lágrimas de contentamento. Quando falamos de morte, estamos falando de fins dolorosos. Falamos de fins e de um fim que nós não aceitamos. E temos muita dificuldade em desprendimento de quem amamos. Quando falamos de nascimento, estamos falando de inícios com uma longa perspectiva. Quando falamos de morte, estamos falando de um fim e com a maioria das vezes com incertezas. Então o que Salomão está querendo nos dizer é que a influência do tempo é tão profunda que é o tempo que nos revela que nascemos. E o tempo, ele se encarrega de nos dizer, nós é que não entendemos que nós vamos morrer. Há um sentimento no coração humano de infalibilidade, de imortalidade. Há um sentimento no coração do homem, infelizmente, de não percepção da finitude da vida. Lamentavelmente, nós não nos atentamos para a brevidade da vida. A vida é muito breve. E a morte tem que ser encarada como algo real na vida do ser humano. A morte tem que ser encarada como algo muito concreto e agendado. A morte deveria ser encarada não simplesmente como uma adversária. A morte deveria ser encarada como uma certeza que Deus venceu a morte. E aí nós vamos entrar em alguns campos que devem ser profundamente lembrados e relembrados e combatidos em nossa mente. Porque nascer e morrer deve ser uma matéria tão bem estruturada em nosso coração e nossa mente que coisas como o aborto, o controle de natalidade, por exemplo, a eutanásia, o uso de espermatozoides, preservativos, a questão dos óvulos desconhecidos para fertilização ou não, in vitro. Todas essas questões vão às vezes dar a impressão ao homem que nós temos o controle da vida, que nós temos o controle da existência humana, que nós temos o controle do nascimento, da morte. E olha que é muito importante que usemos essas questões, porque são questões, eu creio, oriundas de uma mente iluminada por Deus. Mas o ser humano ele não está no controle do nascimento e da morte. E Salomão vai nos afirmar o oposto, que o nascimento e a morte são contingências extremamente divinas, não são contingências humanas. Salomão vai nos mostrar que as determinações da existência humana é de Deus. É Deus quem está no controle de todas as coisas. É isso que nós vamos perceber na fala de Salomão. Há tempo de nascer
e tempo de morrer. Nós vamos perceber várias vezes salmistas, homens e mulheres na Bíblia, profetas, nos inclinando a refletir que Deus já nos contou de todas as coisas. O salmista vai dizer que nós somos tecidos por Deus no ventre de nossa mãe. Então, a nossa genética ela é perfeita por causa das mãos de Deus. E nós vamos entender que alguns podem até, por sua estupidez, como diz a Bíblia, apressar, abreviar os seus dias de vida. Nós podemos, por nossa insensatez, abreviar, sermos, de certa forma, até negligentes com a vida que Deus nos deu. Correndo muito com o carro, não cuidando da saúde, se alimentando de qualquer jeito. Ou pode ser o oposto, nós podemos prolongar com muita saúde, com cuidado com o corpo, alimentação, com zelo, com prudência. Mas uma coisa é certa, ninguém pode evitar o dia do nascimento e o dia da morte. Eu conheço história de pessoas que os pais, por imaturidade ou por outras questões, tomaram vários remédios, tentaram vários processos de aborto, tentaram várias técnicas abortivas. Mas a pessoa nasceu e está vivendo até hoje. Sabe por quê? Porque a vida pertence a Deus. E o profeta Samuel diz que Deus deu a vida e só Ele pode tomá-la, só Ele pode tirá-la. Então, alguém pode até apressar a sua morte ou abreviar. Alguém pode até planejar o nascimento de uma outra pessoa. Mas a menos que Deus esteja no controle, a menos que Deus queira, a nossa vida estará sempre escondida nas mãos de Deus. Então eu queria que você entendesse o seguinte. Em palavras bem simples, a vida é um sanduíche. De um lado da vida, é como se fosse de um lado da vida um pão, do outro lado um outro pão. Um pão, uma banda de um pão, é o nascimento. Fechando a banda do outro pão, é a morte. E o recheio é a existência humana. E essa existência é breve. Qual o recheio que você quer colocar na sua vida? Recheio de alegria, de contentamento, o recheio de dor, de reclamação, de murmuração. Eu sei que vou morrer, tenho certeza, e você também vai. Mas a minha maior alegria é que eu vou passar a eternidade com Jesus. E eu gostaria que todos os meus ouvintes, nós estivéssemos juntos na eternidade com Jesus. Pai, obrigado por essa gota. Eu tive meu tempo de nascer. E eu não sei qual será o meu tempo de morrer. Se depender de mim, eu vou viver muito ainda. Mas eu quero que cada dia da minha vida seja um tributo ao Senhor e uma declaração de fé de que eu nasci para ajudar o meu semelhante e para glorificar o nome do Senhor. Essa é a minha oração, é a minha oração. Abençoa cada ouvinte, no nome de Jesus. Amém.